Tenho uma mãe. Ela se chama Brigitte. Falo bastante com ela, peço conselhos. Ela é a primeira para quem conto minha vida. Escrevo um poema para ela todos os anos em seu aniversário. Ela morreu numa sexta-feira. As acácias estavam floridas, eu tinha acabado de roubar alguns galhos do Senhor Blechar, o vizinho. Caminhei até nossa casa sentindo o perfume das flores amarelas. Queria que logo perfumassem a sala de estar. Eram as suas flores preferidas. Ela estava deitada no chão da cozinha, na frente do forno. O soufflé estava quase pronto. Tentei levantá-la, sacudia, dei batidinhas em seu rosto. Gritei, supliquei, chorei. Uma mãe sempre acorda quando a filha chora. Mamãe, olhe, eu trouxe flores de acácia. Mamãe, por favor. Recitei meu poema e o professor gostou. Ganhei uma figurinha. Olhe minha figurinha, mamãe. E depois vi o voo dos Grows. Venha, mamãe, vamos lá fora. Tenho certeza de que podemos ver outros pássaros. Mamãe, por favor, mamãe. Eu queria pedir ajuda, mas não podia deixá-la sozinha. Coloquei minhas mãos no seu peito e apertei. Tinha visto fazerem isso na televisão, a pessoa acordava. Apertei por um longo tempo até que meus braços perderam a força. Então entendi. Peguei a manta do sofá, deixei ao lado dela, com o rosto em seu pescoço. Cobri nossos corpos e cantarolei as músicas que ela cantava para mim todas as noites. Eu ainda estava cantando quando meu pai voltou do trabalho. Ele me contou. Estava escuro, o soufflé estava queimado. Me lembro apenas das flores amarelas espalhadas no chão frio da cozinha. Eu tinha 8 anos e era filha única. Meu pai tinha 30 anos e era pai solo. Vovó tinha 54 anos e não tinha mais filhos. Unimos nossas dores para transformá-las numa só, enorme, devastadora e insuperável. Sem dúvida, pensamos que a 3 o peso seria menor. Foi o contrário. A dor das pessoas que amamos intensifica a nossa. Cresci impaciente de me tornar mãe. Desde o primeiro choro delas, minha vida só teve um objetivo: fazer minhas filhas felizes. O pai das meninas várias vezes me criticou por dar espaço demais a elas na minha vida. E ele tinha razão, e até mesmo subestimava aquele espaço. Dou toda a minha vida a elas. Cada um dos meus atos é ditado pela vontade de ver seus rostos iluminados por um sorriso. Não é um sacrifício, na verdade é quase um egoísmo. Fazê-las feliz me faz feliz. Amei os anos da infância, em que éramos tudo uma para as outras. Minha doce Chloe dormia nos meus braços, me dedicava a todos os seus desenhos e jurava que nunca me abandonaria. Minha Lily, aventureira, pegava minhas saias para fazer capas. Queria ouvir histórias de dar medo. Por favor, mamãe querida, do meu coração. Vê-las crescer foi a coisa mais linda do mundo. Tenho um armário inteiro com objetos que não consegui jogar fora. O primeiro pijama, a primeira chupeta, todos os desenhos, até mesmo os que não se parecem com nada, as pedrinhas macias que Lily todos os dias trazia da escola, o gesso de Chloe, os ursinhos para dormir, os dentes de leite, os primeiros sapatos, o mobile que tocava musiquinhas até elas pegaram no sono, brilha, brilha, estrelinha, e tantas outras lembranças. Raramente o abro, porque a nostalgia me derruba. Fui avisada de que o tempo voava. Não imaginava que ponto. Tenho a impressão de que estamos todos a bordo de um ônibus que avança inexoravelmente na mesma direção. Cruzamos uns com os outros, nos perdemos, às vezes seguimos juntos. Alguns descem antes do terminal. Não podemos frear, não podemos parar, só podemos tentar nos sentir o melhor possível. Quando subi a bordo desse ônibus há 37 anos, compartilhei meu assento com 2 pessoas, meus pais, até minha mãe descer. Continuei sozinha com meu pai e minha avó, sempre por perto. Matias se sentou ao meu lado, agarrei-me a ele, depois veio Chloe e Lily. Desde então, a viagem tem uma direção. Apesar dos solavancos, dos acidentes, sinto-me bem nesse ônibus. Sei que estou nele, mas antevejo um cruzamento. Ele se aproxima cada vez mais rápido. Chloe quer mudar de lugar. Lily também, um dia. Ficarei feliz por elas, mas chorarei por mim. A vista perderá o esplendor, meu assento perderá o conforto. A viagem não terá mais interesse, observarei minha vida passar pela janela. Não afirmo ser uma boa mãe, minhas filhas não estão bem, cometi erros. A cada decisão que tomei, a cada reação que tive, perguntei-me se seria a certa. Cada ação, mesmo a mais insignificante em aparência, tem consequências. Pais são como os equilibristas, caminhamos na corda bamba entre o excesso e a insuficiência, com um pacote frágil nas mãos.
É preciso estar atento, mas não deixar o filho pensar que é o centro do mundo. É preciso agradá-lo sem torná-lo indiferente. É preciso balancear sua alimentação sem privá-lo. É preciso lhe dar confiança, mas garantir que continue humilde. É preciso ensiná-lo a ser gentil, mas não a se deixar passar por cima. É preciso explicar-lhe as coisas, mas não se justificar. É preciso que ele se exercite e que descanse. É preciso que aprenda a amar os animais, mas também a tomar cuidado com eles. É preciso brincar com ele e deixá-lo se entediar. É preciso ensinar-lhe autonomia e estar presente. É preciso ser tolerante, mas não permissivo. É preciso ser firme, mas não rude. É preciso perguntar sua opinião, mas não deixá-lo decidir tudo. É preciso lhe dizer a verdade sem comprometer sua inocência. É preciso amá-lo sem sufocá-lo. É preciso protegê-lo sem aprisioná-lo. É preciso segurar sua mão, mas deixá-lo se afastar. Essa viagem me parecia uma solução. Nos últimos anos, precisei trabalhar demais para pagar as contas. Pensei que minha ausência fosse a causa do mal-estar das minhas filhas. Acreditei que ficarmos juntas bastaria para cicatrizar as feridas. Elas não têm mais 3 anos. Meus carinhos já não bastam para curar seus males. Talvez Chloe tenha razão. Talvez eu não devesse tê-las privado do próprio pai. Talvez se eu tivesse tido minha mãe na idade delas, se a tivesse tido como modelo, talvez tivesse cometido menos erros. Entro no motorhome e fecho a porta atrás de mim. Aproximo de Chloe sem pensar, sem saber se vou gritar com ela ou tentar conversar. Ela ergue o rosto, contraído pela raiva. Tem uma mulher à minha frente, uma mulher que me provoca e me detesta, mas no fundo de seus olhos, naquele azul quase preto que ela herdou do pai, vejo minha filhinha pedindo ajuda. Bem, pessoal, meu nome é Lucas Martins, vocês estão aqui no meu cantinho e o trecho que vocês acabaram de escutar eu ler é deste livro aqui, que se chama Tempo de Reacender Estrelas, de Virginia Grimaldi. Bem, pessoal, esse livro veio para mim numa caixinha do turista literário, mas ele é muito forte. Sabe, gente, além da capa ser linda, ela tem esses efeitos lindos aqui de estrelas, ser muito bonito, é um livro muito poderoso, sabe? Aqueles livros que você começa a ler, parecem que vão indicar uma coisa, mas você se surpreende na leitura, e isso, eu sempre acho isso muito bom na literatura, sabe? Aquela literatura que não é tão óbvia assim, que ela consegue encontrar caminhos para te deixar surpreso. Mas vamos lá falando um pouco mais a respeito do livro de uma forma mais técnica. O livro tem 3 personagens principais que são Anna, a mãe, Chloe, a filha de 17 anos, e por ela ter 17 anos, ela tá naquela fase muito conturbada, muito difícil, aquela fase em que tudo é muito complicado, sabe? A fase aborrecente, que muitos chamam. Ela tá complicada, acontece várias coisas e Chloe tá nessa fase. E tem a pequena Lily, de 12 anos. Ela é aquela criança que pergunta, que quer saber, que quer descobrir as coisas. A Lily, eu achei um personagem muito interessante, inclusive na história. Ela me fez pensar e rir muitas vezes. Ela é uma criança, ela é inocente, mas ela é muito sagaz ao mesmo tempo. Mas vamos continuar para a gente descobrir o que é que tem nessa história de tão interessante. Esse daqui é um livro para se pensar em relações. Relações familiares, relações intrafamiliares, relações todas, até as com você. O que acontece é o seguinte: Anna, a mãe da família, ela cuida das filhas sozinha. O pai está em uma outra cidade, nunca tem tempo para ver as filhas e nunca pode também, porque a Anna nem quer que ele vá ver. Mas a Anna está afundada em dívidas. Ela tem tanta dívida que o tempo todo tem algum cobrador batendo na porta da casa dela e ela tenta esconder isso das filhas e nem sempre dá certo. Então, Anna vai ser demitida de um restaurante e ela recebe uma gorda, bem gorda mesmo, quantia, que daria para ela pagar todas as dívidas que ela tem e poder começar a vida dela. Só que a Anna, ela tem quase 40 anos e nessa idade é mais difícil arranjar emprego. Conversando com a mãe dela fala assim: olha, você nunca fez o que você realmente queria fazer. Você nunca tomou as rédeas da situação conforme que você toma. Por que você não pega suas filhas e viaja com elas? A Anna fica tipo, que história maluca. Mas um pouco depois sabe o que faz sentido? Então o que ela faz ela pega as filhas, coloca no motorhome, que é como se fosse aqueles trailers, sabe? Que é uma casa que anda. E ela leva as filhas por uma viagem pela Europa, rumo a ver a aurora boreal. É uma viagem muito bonita. É tudo que eu posso adiantar. É uma viagem muito bonita e é uma viagem cheia de coisas que vão acontecer. Mas
O que interessa mesmo nessa história pra gente é a relação dessas três, esse conflito dessas três gerações, a mãe, a filha de 17 anos e a filha de 12 anos. Gente, é uma coisa louca. Porque você imagina, eles não têm uma boa relação porque a mãe precisa trabalhar muito, ela passa o tempo todo praticamente trabalhando. Quando ela não tá dormindo, ela tá trabalhando porque ela precisa trabalhar muito para pagar todas as contas, porque ela paga sozinha as contas da casa. Então, elas não têm muita convivência, elas estão longe uma da outra, tanto a mãe da filha quanto as próprias filhas uma da outra, e muita coisa está acontecendo aqui que ninguém sabe o que que é. Por exemplo, a mãe só trabalha, a mãe não tem diversão, a mãe tá triste, a mãe tem muitos problemas. Chloe, a menina de 17 anos, ela tá, digamos assim, em busca do amor perfeito. Só que enquanto ela não acha, ela vai buscando e vai pesquisando. Porém, ela faz uma coisa muito complicada, que é: ninguém me ama porque eu não sou o suficiente. Então, peraí, se um cara quiser sair comigo no primeiro encontro, quiser me levar pra cama, eu vou deixar. Mas não é porque ela quer. Ela não quer que isso aconteça. O que ela quer é atenção. E ela acha que assim ela vai conseguir atenção e ela começa a levar esses caras pra casa. E aí acontecem coisas estranhas nisso daí, porque os caras, eles querem uma noite com ela, ou um dia no caso, porque ela leva quando a mãe não tem casa e vai embora. E isso deixa ela ainda pior. A pequena Lily, ela tá ali e ela fica tipo: o povo acha que eu sou burra. Eles acham que eu não ouço, que eu não escuto, porque eles acham que estão me enganando o tempo todo, eles acham que eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei. Então o que acontece é: um belo dia, a mãe, a Ana, chega em casa e ela foi demitida do trabalho. Isso não é um spoiler, porque tá bem ali no começo do livro, você fica muito chateado porque ela é demitida do trabalho, porque o dono do restaurante quer contratar a amante e a irmã da amante. Então ele fala assim: olha, você tem que ir embora porque eu preciso da sua vaga de emprego pra minha amante. Manda embora. Aí ela chega em casa mais cedo e o que acontece é: ela pega a Chloe com um namoradinho em casa. Ela entra dentro do banheiro e a primeira coisa que ela vê é uma bunda branca de um homem. E ela começa a gritar, e o homem começa a gritar. É uma cena bem engraçada, inclusive. Mas o que interessa é: essa família tá desestruturada e pra ela essa viagem vai resolver. E, gente, se o negócio já tava estranho com elas sem se verem o tempo todo, imagina você passar o tempo inteiro com três pessoas. É uma viagem de 3 meses, se eu não me engano. Ou seja, é certo que vai ter briga. E tem. Elas discutem, e tem quebra-pau, e descobre segredos uma da outra. E você passa o tempo inteiro tipo: gente, o que que tá acontecendo aqui? Quem é que achou que isso ia ser uma boa ideia? Só que aos poucos, você vai percebendo que talvez seja uma boa ideia. Pontos fortes da história: as relações intrafamiliares, ou seja, a relação mãe-filha, filha e mãe, principalmente, porque as filhas, elas precisam muito da atenção da mãe e ela não estava dando essa atenção porque ela precisava trabalhar. Mas aí você fica se perguntando: como é que isso vai ser resolvido? Como que essas diferenças vão ser resolvidas? E, gente, não é fácil. Eu não vou mentir, porque as filhas são muito resistentes. Elas ficaram muito tempo sem a mãe, elas estão muito chateadas, sabe? Então, por exemplo, a mãe planeja uma lista de coisas para se fazer na viagem. Elas não querem estar nessa viagem. Para elas ter continuado era melhor. O que que elas fazem? Vamos começar a sabotar a nossa mãe nessas coisas da viagem. Vamos criar situações que ela não gosta, vamos fazer de tudo para ela desistir. Mas elas não contam com uma coisa: os pais também não são burros. Eles sabem muito bem do que os filhos são capazes. Então o que a mãe faz é: ela descobre esse planinho diabólico das duas, as duas se unem para isso e ela: então, se elas acham que elas vão me vencer, eu vou vencer elas. E assim começa um cabo de guerra, e é bem interessante como essa história vai andando, sabe? Ela não é aquela clássica história: começou tudo mal, acaba tudo bem. Eu diria que ela é uma história: começou tudo mal, mais ou menos, quem sabe não vai ficar bem num dia. Sabe? Aquelas histórias que você percebe que muita coisa acontece, mas uma coisa você não pode negar: essas três têm um vínculo muito forte e elas só precisam lembrar desse vínculo. Mas aí nessa história acontece várias coisas. Ana conhece um homem por quem ela se interessa, mas ela não pode ficar com ele porque ela precisa dar atenção para as filhas agora. Mas uma coisa sempre fica martelando: é: se as coisas estão tão difíceis, se as contas estão tão difíceis, se ficar com as filhas estão tão difíceis, cadê o pai dessas meninas? Por que que ele não vem? E aí tem um grande segredo da história. A mãe, a Ana, não deixa esse pai se aproximar por nada das filhas e fala que não quer ver ele nem pintado de ouro.
Mas ele fala que ama ela ainda, que o que aconteceu entre eles está resolvido e se ela falar pra ele voltar amanhã, amanhã ele volta. Ela fala, é mais ou menos assim: eu prefiro ver o capeta do que ver você. Fica aí que do jeito que eu tô tá bom aqui, eu dou meus pulos, eu dou meu jeito. Até que ele começa a chantagear ela. Ele fala que vai entrar na justiça pela guarda das meninas. Ele fala que vai contar pras meninas que ela nunca, que não queria deixar ele se aproximar. E quando ele faz isso, ela fala: quer saber? Chega. Fala pra elas que sou eu que não quero deixar você aproximar, que eu conto pra elas por que você não pôde se aproximar. E sabe por que ele não pôde se aproximar? É óbvio que eu não vou contar. Eu iria estragar uma boa parte da história se eu fizesse isso. Mas eu digo uma coisa, vale a pena ler, vale muito a pena ler, e aqui entra um dos pontos mais altos desse livro, porque essa história toda é desenvolvida com a voz da criança. É muito interessante ver nesses livros de literatura jovem adulta quando a criança tem um papel fundamental na história, porque muitas vezes a criança é colocada por um olhar de ela não importa na história, ela tá ali pra encher um buraco, ela é tão inocente que ela não tá vendo o que tá acontecendo ao redor dela, e aqui tudo cai. Ela importa na história, ela sabe o que está acontecendo e ela vai fazer alguma coisa, e é ela quem resolve um dos maiores conflitos de um modo muito rápido. E você vai perceber que, ao contrário do que alguns pensam de que as crianças estão alheias ao mundo, elas prestam atenção e elas lembram das coisas. O que eu posso falar é, a Chloe ama o pai, ela quer ver ele de toda forma, ela quer ter ele ali, mas a Lily não. A Lily fica tipo, olha, nosso pai não vem ver a gente porque ele não quer. Você não vê isso porque você é bobinho. Ela fala, uma criança de 12 anos fala isso com um de 17, e a de 17 fica revoltada. Mas, quando tudo se resolve, você fica tipo, Lily? Você é mais forte do que parece? Então, a história fala muito de conflitos de gerações, afinal de contas não é fácil isso, de uma pessoa de quase 40, uma de 17 e uma de 12 juntas. É um conflito muito grande, a de 12 tá ali na infância, a de 17 tá na adolescência, indo pra fase adulta. É muito complicado a visão de mundo que tem, e mais complicado ainda é essa mãe que fica muito perdida ali, tipo, o que eu faço? Eu preciso superar o que aconteceu e eu preciso fazer alguma coisa pelas minhas filhas. A mãe é cheia de traumas por coisas que aconteceram no passado e ela tem síndrome de pânico. Então, muitas vezes, em determinadas situações, ela se vê tipo, eu tô aqui sozinha com minhas filhas, tá tudo dando errado e o pânico tá vindo, o que é que eu vou fazer? E é muito interessante que o livro mostra o que se passa na cabeça dela nesse momento. É como se fosse uma luta interna, sabe? E você vê isso e você vai ficando tão triste por ela, porque você vê ela tentar resistir, mas não dá certo. O final é muito bom, o final eu achei ele muito bem escrito, porque ele não é aquele final onde tudo acaba feliz, mas quem sabe um dia não fica feliz, e tem uma surpresa no final. Você percebe que algumas coisas que aconteceram na história, digamos assim, elas não foram... Sabe aquela frase do deixa acontecer naturalmente? É naturalmente com um empurrãozinho acontecendo. Então você vai perceber que muita coisa aqui vai fazer sentido nesse final, e eu achei ele interessantíssimo. No final acontece uma redenção dos personagens, óbvio, esse tipo de narrativa, esse tipo de romance, eles sempre têm isso, mas acontece de um modo muito bem feito, sabe? Não é aquele modo açucarado demais, não é tipo juntas pra sempre, não é isso. Mas acontece um final muito bom. E eu gostei muito desse jeito que foi resolvido, porque eu achei uma boa sacada da autora, sabe? Essa autora que era uma autora francesa, o livro se passa inclusive grande parte na França. Eu achei muito bem feito esse final. Sabe aquele tipo de livro que quando você chega no final você fala, já acabou, Jéssica? A Jéssica fala, não acabou não, segura mais essa. É exatamente sobre isso que é o final. Mas é um livro muito bom, ele é um livro cheio de passagens bonitas, ele é um livro que vai fazer refletir, que vai te fazer pensar a sua vida, como você se relaciona com o próximo, o peso das coisas que você fala pro próximo, sabe? Eu pensei muito nisso e isso me fez dar uma nota 4 para ele. 4 é uma nota muito boa, se você... 4 é uma nota muito boa e ele não é perfeito porque ele tem alguns probleminhas assim na escrita, uns erros de coisas que acontecem e não são bem explicadas, que poderia ter sido explicado, mas isso daí é só porque eu sou chato mesmo na leitura no caso. Mas eu gostei muito. É um livro para você refletir sobre a família, refletir sobre os papéis na família, sobre como as pessoas reagem, o que acontece com as pessoas, com o próximo, e você vai sair dele pensando, olha, essas três aqui são muito fortes. Aliás, essa família toda é muito forte, essas mulheres dessa família são muito fortes, e eu achei isso incrível. É um livro muito bom, é um livro que eu super recomendo, assim, com toda certeza, e se você puder,
compra com o meu link da Amazon, ele tá aqui embaixo. O livro foi lançado há não muito tempo e eu tenho certeza que você vai adorar. Quer falar mais sobre o livro? Me chama nas minhas redes sociais ou aqui nos comentários, a gente pode conversar sobre o que você quiser do livro. Quer saber até o que acontece? Me chama pra gente conversar que quem sabe eu não te conte qual é esse segredo que tem aqui entre o pai das garotas e por que a mãe delas não deixa ele chegar. Certinho? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, de curtir o vídeo e deixe um comentário também para ajudar a gente no engajamento. Ajuda muito, viu? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!